Quem é Santa Teresinha do Menino Jesus? Que santa é essa? Que é um verdadeiro terremoto espiritual por onde passa. Porque isso aqui é o que define bem Santa Teresinha. Um verdadeiro terremoto espiritual por onde essa grande santa passa. Nada fica do mesmo jeito. Mas afinal, quem é Santa Teresinha do Menino Jesus? Eu já vou dizendo para você que está nessa jornada ao longo desses 40 dias. Nós vamos dar essa pausa de 3 dias no livro do Combate Espiritual à Paz Interior, sem nenhum prejuízo para vocês, muito pelo contrário, porque vocês vão receber um extra. Além de todas as pregações do livro, nós vamos ver toda a primeira parte do livro, mas Santa Teresinha do Menino Jesus vem para somar dentro dessa quaresma de São Miguel. Uma santa que enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios ao longo da sua vida. Ah, irmã Maria Raquel, mas ela teve uma família santa. É verdade. Mas você se recorda que ela também perdeu sua mãe aos 4 anos de idade? Uma criança que ficou órfã de mãe aos 4 anos de idade teve que enfrentar todos os desafios que isso na alma, na vida de uma criança comporta. Inclusive, o que faz com que ela adoeça algum tempo depois. Ela adoece uma enfermidade gravíssima que quase leva Santa Teresinha à morte. A falta que ela sentia da sua mãe. E depois, quando Paulina, sua irmã mais velha, também vai para o mosteiro, para o Carmelo, sem sequer despedir-se dela. E Santa Teresinha sente profundamente essa dor da perda de alguém querido. Tem alguém aqui que já enfrentou e passa por um luto? Quantas pessoas? Santa Teresinha conhece bem essa realidade. Pessoas que perderam alguém, talvez seja exatamente o que você veio hoje buscar aqui, a superação para esta dor. Santa Teresinha conhece bem esta dor. Depois nós vamos encontrar Santa Teresinha também, que enfrenta a dor da enfermidade e da doença do seu pai. Sim, nós estamos falando de um homem santo, mas que desenvolveu ali um transtorno mental ali já numa idade mais avançada. Que precisou de um tratamento, precisou ser internado, inclusive, por causa desses transtornos, e acusavam Santa Teresinha de ser a causa das dificuldades, dos problemas, então, mentais que São Luís desenvolveu. A culpa, para quem estava fora, caiu sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, e ela teve que encarar e que lidar com tudo isso. Santa Teresinha do Menino Jesus também vai contar o quanto ela sofreu também dentro do próprio Carmelo. O quanto foi difícil para ela também alguns aspectos da vida comunitária, mas que ela soube superar tudo com muito amor. Talvez muitas vezes nós podemos dizer assim: se eu convivesse com tais e tais pessoas, eu seria santa. Você sabe por quê? O problema, se você convivesse com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, meus pais, você entenderia o que é batalha. Santa Teresinha, ela não foi santa porque as dificuldades foram tiradas do seu caminho. Muito pelo contrário. Mas porque ela viveu cada uma dessas dificuldades. Quem está aqui ao meu lado? Santa Rita de... Nós não falaríamos de Santa Rita de Cássia hoje se não fosse exatamente as suas virtudes heróicas na superação das dificuldades que ela enfrentou. Quando a gente lembra de Santa Rita de Cássia, nós já lembramos o quê? Dos impossíveis. Já lembramos do seu esposo, da conversão, dos filhos que ela ofertou a Deus. Pediu que Deus os levasse antes de eles cometerem um pecado mortal terrível. Foi ou não foi assim? É a história de Santa Rita. Então você vê que são pessoas que diante das dificuldades da vida souberam responder àqueles desafios. Nós estamos com medo de lidar com os desafios da vida. E o que é que nós estamos fazendo diante das dificuldades? Está sendo mais fácil se anestesiar delas. Vamos então aqui nos anestesiar. Eu não tenho condição emocional de lidar com isso aqui. Eu não tenho condição de lidar com essa situação. Então nós vamos nos anestesiando. Nós vamos nos escondendo. Acontece que é um efeito mascarado. Porque a dificuldade está ali esperando por você. E quanto mais você retrocede, mais aquela dificuldade cresce. Agora, se isso é verdade, também é verdade que nós não podemos lidar com essas dificuldades sozinhos, sozinha. Santa Teresinha não foi boba. Irmã Maria Joana falava hoje no Rosário, Santa Teresinha vai gritar e vai dizer o quê? Mamãe, mamãe. Ela não está chamando por sua irmã mais velha, a quem ela nomeou por sua mãe após a morte da sua mãe biológica, Santa Zélia. Ela está chamando por aquela mãe do céu. E é ela então que vai testemunhar depois que
teve a experiência com Nossa Senhora. Ela vai dizer: a Virgem sorriu para mim. Nossa Senhora sorriu para mim. Eu posso então caminhar um pouco mais. Santa Teresinha levanta-se daquela enfermidade, recebe ali uma graça muito grande, porque Santa Teresinha ela é hipersensível. Santa Teresinha ela chora por tudo ou nada, e ela chora porque chorou. Então é de uma hipersensibilidade terrível para ela mesma. É muito difícil para ela lidar com essa sua hipersensibilidade. Sabe aquela pessoa sensível, assim, até dizer basta, não é? É uma pessoa extremamente sensível. Qualquer palavra para Santa Teresinha deixa na alma dela uma impressão muito grande. Mas Santa Teresinha, eu falava para você que ela é a santa da guerra. Por que eu disse isso para você? Porque Santa Teresinha declarou guerra a ela própria. É aquilo que está no Evangelho. O reino dos céus é dos violentos. Mas que violência é essa de que fala o Evangelho? Não é uma violência contra o irmão que te tira a paciência. Não é uma violência contra essa pessoa que está o tempo todo provando a tua virtude. Não. Mas é uma violência contra si. É uma violência contra os teus defeitos. É uma violência contra as tuas imperfeições. Gente, enquanto nós não entramos nesse caminho de autoconhecimento, e é isso que a Quaresma de São Miguel está fazendo com vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente surpreso com o teor das pregações da Quaresma de São Miguel deste ano. Porque nós decidimos conduzir vocês por este caminho de autoconhecimento. Eu sei que a convivência é difícil. Eu sei que relacionar-se é difícil. Mas a santidade ela vai acontecer quando o meu coração é transformado. Não espere que aquela pessoa, no dia que o meu esposo se converter, eu tenho certeza que eu vou ser santa. Ficou fácil. Não. A sua santidade, ela começa agora. Na verdade, as limitações do teu esposo, da tua esposa, as limitações dos teus filhos, as limitações dos teus pais, elas vão provar, elas vão revelar aquilo que você traz no interior. É exatamente no trato com essas pessoas difíceis que vai ser revelado quem nós somos. Quem nós somos. Quem sou eu? A partir de como que eu reajo diante do limite das fraquezas do outro. Então Santa Teresinha ela é uma santa da guerra porque ela declara guerra a si mesma. Ela está decidida, com a ajuda de Deus, ela está decidida a vencer então as suas imperfeições. E Santa Teresinha recebe uma graça extraordinária porque, gente, outra coisa, não pense que nós vamos conseguir, que você vai conseguir superar as suas dificuldades por suas próprias forças. Não vai. Sem a sua colaboração, sem o seu esforço, não vai acontecer. É verdade. Mas só o seu esforço também não é suficiente. Santa Teresinha sabe disso. E ela recebe então uma graça extraordinária que ela vai chamar a graça do Natal. Quando Santa Teresinha está descendo então as escadas na sua casa então em Lisieux, e nós tivemos a graça de estar lá e de descermos essas mesmas escadas. Imagina a emoção. Senhor Jesus, tu deste a graça para ela. Dá uma graça também para a gente aqui, descendo essa escada. Vamos ver o que acontece. E Santa Teresinha, naquela noite de Natal, diante de uma frase difícil do seu papai, que ela tanto amava, quando Celina, sua irmã, que estava com ela, escutou o que o pai disse, não é? Graças a Deus que é o último ano. Graças a Deus que isso já está terminando. Ora, São Luís chegava cansado daquela missa do Natal e quando chegava ainda tinha os presentes e ainda tinha tudo aquilo, ele já um senhor de idade. Então ele meio que desabafa e Santa Teresinha escuta aquilo. Celina fica em desespero. Celina diz, pronto, a noite acabou. Teresa agora vai se derramar em lágrimas. Agora acabou, foi tudo. Acabou a festa, acabou a alegria dessa noite. Santa Teresinha não faz isso. Santa Teresinha, quando escuta aquela palavra dura, ela recebe uma graça extraordinária, ela se recompõe, porque ela já estava se desmontando, ela se recompõe, ela vence aquele ímpeto, aquela hipersensibilidade com a graça de Deus e desce a escada como se não tivesse escutado nada. Na história de uma alma, sua autobiografia vai dizer que ela desceu como uma rainha. Mas no sentido de que alcançou aquele domínio naquele momento. Ela conseguiu dominar o seu impulso. Ela conseguiu o domínio daquela sensibilidade extrema. E esse vai ser o caminho de Santa Teresinha, de buscar esse autodomínio.
de buscar esse autodomínio. Certa vez, Santa Teresinha preparou uma apresentação belíssima, belíssima, segundo ela, para as suas demais irmãs.